esse Natal, né, propriamente dito, de 2016, chega num tempo muito difícil, né, de forma bem generalizada. Eu tenho visto nas redes sociais, né, algumas brincadeiras do tipo se referindo ao término de 2016, né, que parece que não acaba nunca, né, esse ano. Algumas pessoas dizendo que, meu Deus, né, não tem como, esse ano terrível, tal. Bom, a gente pode olhar e entender, né, assim, não é necessário muita análise para a gente ver que realmente muitas coisas aconteceram nesse ano, mas eu vou pela ótica bíblica, que mostra que quando as coisas começam a parecer muito difíceis, é aí que Deus vem com o seu governo, né, e estabelece o seu reino pleno. Então eu estou esperando isso acontecer. E outro fato é que o ano já está acabando, né? E vocês viram o ano acabar? O ano passar? 2016 foi... Então, ao mesmo tempo que vem isso no nosso coração, de que é um ano difícil, realmente foi para muitos, né, ou para a grande maioria, para a nossa nação, para o cenário político, para, mundialmente falando, né, de forma geral. Tirando isso tudo, qual é o sentimento que vem ao seu coração nessa época do ano, Natal? Não só baseado no que você viveu em 2016, ok? Mas ao longo da sua história. Qual é o sentimento que vem ao seu coração quando vai se aproximando essa época do ano? Quando você começa a ver, né, as árvores, né, de Natal, as ruas enfeitadas, o shopping, né, começa a ficar todo vermelhinho, cheio de pisca-pisca. O que vem ao seu coração? Qual é o sentimento que vem ao seu coração nessa época do ano, no Natal? Eu conheço pessoas que não gostam do Natal, que não gostam dessa época do ano, porque é uma época que traz lembranças de um passado triste, Tem pessoas próximas a mim, na minha família, que não gostam do Natal, da festividade de Natal, desses momentos, né, que tudo começa a ficar enfeitado e tudo mais. E na maioria das vezes, pessoas que se sentem assim, talvez você se sente assim, lembram, okay, que no Natal, e aí isso muitas vezes, ou na maioria das vezes, nos remete à infância, né, lembram que no Natal, nessa época, ficavam esperando, né, presentes, festividades, alegria, mas as condições familiares não possibilitavam isso. E aí, essas lembranças acabam marcando, e muitos adultos, né, chegam então nessa época do ano, e a lembrança que vem é essa, de uma infância triste, de uma infância em que esperava o presente e o presente não chegava, colocava a meia lá na janela e a meia amanhecia lá do mesmo jeito, né, não vinha nada, tal. E aí isso acaba gerando uma atmosfera de tristeza, né, de tristeza. Até mesmo na noite, talvez hoje numa outra realidade, quando começa lá as festividades, tal, bate aquela lembrança, né, e aí fica introspectivo. Tem pessoas na minha família, assim, né, que falam, poxa, o Natal me traz lembranças ruins, né, me traz lembranças de um passado difícil e tudo mais. Por outro lado, também existem pessoas que chegam nessa época do ano cheios de expectativa, porque também trazem uma lembrança, né, de um passado feliz, de uma infância alegre, quando na época do Natal a família toda se reunia, os primos de longe vinham e tudo mais, para passar férias e festividades de fim de ano, ganhavam um monte de presente e tal. E aí com isso, também chegam nessa época do ano com um coração alegre, com um coração tomado de felicidade, de boas lembranças, de boas recordações. Enfim, o Natal é essa época do ano que diverge sentimentos. Diverge sentimentos. E aí, para você pensar, em qual grupo você se encaixa? Talvez você esteja aqui hoje já vivendo uma boa condição, né, de vida e tudo mais, mas quando chega no Natal você lembra de um passado difícil na sua infância. Ou o contrário, você chega nessa época
cheio de felicidade, de alegria, de esperança, porque você carrega também um passado de boas lembranças com relação ao Natal. Em qual grupo você se encaixa? Isso acontece, essa divergência de sentimento, porque culturalmente, todos nós carregamos uma expectativa equivocada com relação ao Natal. Okay? Isso é cultura, tá? Sim, é uma cultura pecaminosa, de um mundo em queda, mas é uma cultura. A Liz, vai fazer 2 anos de idade, ela não tem como, ela fala do shopping, ela fala do Papai Noel, ela fala de árvore, na escola tem um monte de coisa. Culturalmente nós somos inseridos nisso, dessa forma. Okay? Mas isso faz com que carreguemos no nosso coração uma expectativa equivocada com relação ao Natal, que faz então com que haja essa divergência de sentimentos nessa época do ano. Ou, mais do que uma expectativa equivocada com relação ao Natal, uma expectativa no lugar errado com relação ao Natal. Quer ver? O que frustra e o que alegra as pessoas, na verdade, é a mesma coisa. É a expectativa de ser feliz. O que frustra as pessoas na época do Natal é a expectativa que todos nós temos pela felicidade. Então, uns lembram do Natal como não sendo essa lembrança de felicidade, e outros sim. E tomados por essa expectativa, então os sentimentos brotam. Mas essa expectativa de ser feliz, ela diverge os nossos sentimentos, os sentimentos de toda a nossa sociedade, porque na verdade elas são colocadas no lugar errado. Veja se não é assim. Nós depositamos, a nossa sociedade, a nossa cultura, deposita a expectativa de ser feliz no Natal, ou com relação ao Natal, nas surpresas e nos presentes, nos encontros e nas festas, alguns nas bebidas e nas baladas. O Natal, ele serve então, tanto para frustrar quanto para alegrar, quando as nossas expectativas são colocadas nisso. Quando as expectativas das nossas famílias, da sociedade na qual nós vivemos, são depositadas nisso. E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque o Natal, culturalmente, hoje, nos dias em que vivemos, ele se aproxima muito do que as pessoas esperam quando vai chegando o Carnaval. O Natal hoje é uma festividade para a nossa sociedade, para a sociedade na qual nós vivemos, e aí uma ênfase aqui, na sociedade na qual nós vivemos, nós estamos inseridos nessa sociedade. Logo, isso significa que nós também podemos ser tomados por esse sentimento equivocado, de que o Natal é como o Carnaval para a sociedade da nossa presente era. Aonde, o que se espera? Se espera a realização dos prazeres, se espera a conquista de coisas que nós queremos, para a nossa própria vida hoje, porque nós somos cercados por uma relação hedonista com o Natal, por uma relação de prazer momentâneo, de instantes de prazer. Mas e quando as luzes começam a se apagar? Quando as árvores começam a ser desmontadas, quando as bolinhas bonitas começam a ser retiradas, vai embora como um sopro. Vai embora como um sopro. Quase que teriam que fazer uma quarta-feira de cinzas para o Natal. Porque as expectativas com relação ao Natal, muitas vezes são depositadas no lugar equivocado. Mas o que nós precisamos compreender é o que de fato vem como lembrança nessa época. É o que de fato vem como lembrança. O Natal é uma história cheia de esperança. É uma história que enche a humanidade de esperança, de confiança no algo bom que está por vir, que está para acontecer, que nos faz olhar para frente, como nós vimos na semana passada. Mas a esperança ela só é real por causa de um milagre. Por causa da história de um milagre. O maior milagre. Nós vivemos uma era onde a religiosidade, a religiosidade usa da expressão e do que está por trás da palavra milagre de forma muito equivocada.
porque também usa como de uma maneira hedonista, individualista, cercado pela presente era, que só pensa no próprio umbigo. Mas milagre não tem a ver com isso. O Natal conta para nós, nos relembra a história do verdadeiro milagre. E de que milagre é esse que o Natal nos conta? E quais são os impactos desse milagre na minha vida, na sua vida, na vida da humanidade e de toda a criação? Então, nós precisamos entender que o Natal é uma história de milagre. E o milagre foi o nascimento de um menino, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entra na história. Eu fiquei pensando muito sobre isso ao longo dessas semanas. Nós falamos de milagres, né? Nós lemos as Escrituras e nos deparamos com muitos sinais e maravilhas que vinham a partir da presença de Jesus e continuam vindo ainda hoje a partir da presença de Jesus. Pessoas são curadas de doenças que a medicina não explica como. Pessoas são libertas de espíritos malignos que a dominam. Pessoas ressuscitaram, que estavam mortas. Morto já há alguns dias, Lázaro ressuscitou, é ou não é um milagre? Agora, tudo isso aconteceu por causa do maior milagre, porque Deus entrou na história em Jesus Cristo, através de um bebê, através de um nascimento, Esse é o maior milagre da história. Nós precisamos entender durante todo esse mês que Jesus Cristo nasceu como um ser humano, eu e você. E ouso dizer aqui que nenhum de nós nascemos como Ele, num lugar tão humilde, num lugar tão pobre, tomado de perigo. Mas foi um milagre. O Deus entrou na história através do seu Filho Jesus. Para vocês verem como foi um milagre, essa história de que Deus nos deu o seu Filho, okay? Deus nos deu o seu Filho, pelo seu amor, Ele então entra na nossa história, e aí nós somos relembrados todo o Natal, okay? De que Ele nasceu, e Ele traz esse milagre. Veja só como a narrativa de Lucas 1 mostra para nós a forma como esse menino nasceu, como Jesus nasceu. Eu li esse texto durante essa semana algumas vezes, e cada vez que eu lia, eu fui tomado pela presença de Deus, e Deus, como o Senhor é real, como o Senhor é poderoso. Veja só como acontece o nascimento de Jesus. Um anjo é enviado por Deus até Nazaré, cidade da Galileia. No 6º mês, Deus envia esse anjo Gabriel a Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. E aí então, o anjo fala para Maria. Primeiro, pausa aqui. Imagina você acordar e ter um anjo, né, dentro do seu quarto. Né? Então, tu já começa aqui. Né, a história do Deus eterno entrando na humanidade. Okay? Entrando na nossa vida de forma real, consistente, palpável. E aí o anjo fala para Maria, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. E aí Maria faz uma pergunta para o anjo. Né? Antes, Maria ela é tomada por medo, né, e tudo mais, certíssima, né? Eu também seria. E aí Maria pergunta para o anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? Maria estava prometida a casamento, esperando o dia chegar. Mas como é que esse negócio vai acontecer? E aí o anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. É ou não é um milagre? Explica isso. O maior milagre da história. O nascimento de Jesus.
o nascimento de Jesus. Um menino nascido por obra do Espírito Santo de Deus na vida de uma jovem virgem chamada Maria. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. O Deus criador de todas as coisas. Aquele que é santo, santo, santo. Aquele que é alto, incomparável. Incomparável. Envia o seu filho a uma jovem humilde, sem mérito nenhum para receber isso, e Jesus Cristo nasce para que nós pudéssemos ter vida novamente. É por causa desse milagre, do nascimento de Jesus, que nós temos então esperança, que nós podemos ter esperança. O pastor Timothy Keller diz que o Natal e a encarnação significam que Deus não mediu esforço algum para se tornar alguém que pudéssemos conhecer pessoalmente. Isso é o Natal. Isso é o Natal. Esse é o milagre do Natal. Deus queria ser conhecido pessoalmente. Deus queria ser conhecido pessoalmente. Preste atenção, deixe isso ecoar na sua mente. Deus quis ser conhecido pessoalmente. E Ele não mediu esforços. Ele não mediu esforços para que isso fosse real. Isso é um milagre. Esse é o milagre do Natal. Do nascimento de um menino. E que traz impactos para a minha vida e para a sua vida. E para nós entendermos a dimensão do impacto desse milagre em nossas vidas, eu quero voltar para o texto de João 3, se você quiser abrir a sua Bíblia. A gente vai conversar um pouquinho nos capítulos que seguem, nos versículos que seguem João 3, que nos mostra os impactos do milagre de Natal nas nossas vidas, e que deve tomar o nosso coração e a nossa mente nessa manhã, independente de como você esteja. O milagre do Natal aconteceu e traz impactos real para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, o Natal, o milagre do Natal, traz o impacto poderoso da anulação da morte. A anulação da morte. Jesus, já ao anoitecer, recebe a visita de um homem chamado Nicodemos. Está aí narrado no texto de João 3. O texto nos mostra, inclusive, quem era esse homem, Nicodemos. Nos mostra a sua afiliação e a sua posição político-religiosa. Nicodemos era um líder fariseu, que vai ao encontro de Jesus ao anoitecer. Os estudiosos do Novo Testamento não chegam a um consenso do porquê Nicodemos vai à noite encontrar Jesus. Uns defendem a ideia de que a agenda de Jesus durante o dia era hipertomada e ele então não conseguiria acesso, mas outros também defendem a ideia de que Nicodemos, ele queria ir de uma forma que ninguém pudesse ver que ele estava procurando Jesus. E eu tenho a tendência a ficar com essa posição. Okay? Por ser Nicodemos quem ele era, um líder fariseu. Os fariseus, eles eram parte de um partido, okay, político-religioso, que em muitas coisas eles estavam corretos, em muitos pontos doutrinários eles estavam corretos. Por exemplo, eles acreditavam nos decretos divinos, tá? Que Deus era aquele que decretava todas as coisas e decretou todas as coisas. Eles acreditavam que o ser humano carregava uma responsabilidade moral diante disso, diante da santidade de Deus. Eles acreditavam na mortalidade humana e na ressurreição. Okay? Os fariseus acreditavam nisso, mas os fariseus cometeram um erro trágico. Eles externalizaram a religião. O que isso significa? Eles entendiam que o favor de Deus, a graça de Deus, os alcançava a partir da maneira como eles viviam, externamente, okay? Da maneira como eles pareciam, okay, para a sociedade. Como é que eles andavam, como eles se vestiam, como eles falavam, se eles guardavam o sábado e tudo mais. Eles acreditavam que, tendo uma lista de coisas
de posturas morais, e uma vez cumpridas por ele essas posturas, então Deus derramava da sua graça e do seu favor e das suas bênçãos sobre a vida deles. E eles, inclusive, olhavam para aqueles que não conseguiam, né, como se eles conseguissem, mas conseguiam cumprir essa série de leis e tudo mais, olhavam como amaldiçoados, pessoas que não eram agraciados por Deus, por algo que eles pudessem conquistar. Eles acreditavam nisso. Pois bem, esse é Nicodemos, esse líder fariseu, tomado com essa cultura político-religiosa, e que vai até Jesus, e ouve de Jesus uma resposta. A resposta de Jesus foi: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora eu quero te pedir para você olhar para a sua Bíblia e para você ler os 2 primeiros versículos do capítulo 3 de João. E eu te faço uma pergunta. Jesus respondeu qual pergunta de Nicodemos? Lê aí no seu texto. Que pergunta Nicodemos fez para Jesus em João 1 e 2? João 3, 1 e 2. A sua Bíblia não está errada. Ok? Não está faltando um ponto de interrogação aí. Nicodemos não fez pergunta nenhuma para Jesus. Nicodemos não fez pergunta nenhuma para Jesus. Esses são os 2 versículos que precedem a resposta de Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Mas aí, Nicodemos apenas não verbalizou o seu questionamento. Mas Jesus sabia o anseio do seu coração. E o anseio do coração de Nicodemos é o anseio do coração de todo ser humano. Jesus, o que eu posso fazer para viver eternamente? A gente tem uma ligação aqui nesse texto muito interessante com o que o jovem rico conseguiu fazer. Perguntar a Jesus. Ele também era tão bom quanto Nicodemos. Mas ele chega para Jesus e pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus é a resposta do anseio do coração de toda a humanidade. E a resposta de Jesus é: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E aqui eu vou precisar recorrer ao texto original grego, que traz uma ideia, na sua tradução literal, onde nós, ao lermos nascer de novo, no que a gente tem aí, seria mais fiel se nós lêssemos nascer de cima, nascer do alto, nascer de cima. Então, o que Jesus diz para Nicodemos, um homem acostumado a lidar com a aceitação de Deus com base naquilo que ele faz, com base nos seus supostos merecimentos, é: Nicodemos, ninguém verá o reino de Deus a não ser que nasça de cima. Isso ecoa para nós da mesma forma. Ninguém viverá eternamente, ninguém verá a eternidade, a não ser que haja um novo nascimento vindo do alto. Agora preste atenção em mim aqui, porque isso aqui, infelizmente as pessoas acabam pegando esse texto, porque é mais fácil fazer isso, levando para questões doutrinárias, de cunho teológico partidário e tudo mais. Jesus não está dizendo aqui, Jesus não está falando aqui de predestinação. Okay? Jesus não está falando disso aqui. O que Jesus está falando aqui é que para as pessoas nascerem de novo, só é possível quando o milagre do nascimento de Jesus faz com que a vida desse Deus poderoso que entra na história, passe a habitar nas nossas vidas e então levar-nos à eternidade, anular a morte. Eclesiastes 3 nos diz que Deus colocou no coração de toda a humanidade o desejo pela eternidade. Todos nós, todo ser humano, questiona: será o que vai acontecer quando eu morrer?
Pois é, por causa do milagre do Natal, a morte não existe mais para aqueles que se rendem ao Evangelho. Não deve nem existir esse questionamento, porque a morte não existe mais. Porque veio do alto. Porque Jesus enviou o seu Filho, nascido daquela virgem chamada Maria, no Natal, para anular a morte, para colocar um ponto final na morte, para inaugurar a eternidade. Não tem possibilidade disso ser diferente. Pois a realidade da vida, sem a intervenção milagrosa de Jesus para todos nós, era morte. Por isso que é preciso que venha do alto. O apóstolo Paulo nos apresenta essa realidade em sua carta de Efésios, quando ele diz que vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa é a realidade de todo ser humano. Sem a intervenção milagrosa do Natal, do nascimento de Jesus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Isso é assim para todo mundo. Porque nós rompemos com o governo de Deus, com a criação boa e perfeita. A partir disso, todo mundo, do mais jovem, do bebê que nasce agora, nasce em suas transgressões e pecados naturalmente. Não tem essa de ser bonzinho. Não tem essa de ser santinho. Eu olho para minha filha, que não completou 2 anos de idade, e a vejo com características do pecado. Não gosta de dividir o brinquedo. Se for agredida, ela vai bater. Todos nós nascemos mortos em nossas transgressões e pecados. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com aquele que nasceu, Jesus Cristo. Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. E aí Nicodemos estava diante disso. Nicodemos, é pela graça que você verá a eternidade. É pela graça que nós somos salvos. Nós não merecemos. Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou quando nós ainda não merecíamos e nunca mereceríamos. Anulando a morte. E veja o que já está acontecendo. Veja o que já está acontecendo. Deus, presta atenção nisso, nos ressuscitou com Cristo. Que tempo é que está aqui? Passado, não é? Deus nos ressuscitou com Cristo. Mas quem aqui já morreu? Para ressuscitar? Pois é, porque a morte não existe mais para você. Porque a morte não existe mais para aqueles que se rendem ao milagre do nascimento do Deus vivo, que subiu numa cruz, morreu, ressuscitou, está vivo, inaugurando a anulação da morte. Esse é o principal impacto do Evangelho, do Natal. Durante essa semana Deus trouxe essa frase ao meu coração. O Natal, então, o Natal é a história de um nascimento que inaugura a possibilidade de nascermos de novo para não morrermos mais, para vivermos eternamente. O nascimento de Jesus inaugura a possibilidade de nascermos de novo para vivermos eternamente. Se você se rendeu ao Evangelho, à vida de Jesus Cristo, você precisa entender isso agora aqui, tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não deve temer a morte, porque a morte não existe para você. Jesus Cristo inaugurou a vida eterna. Jesus Cristo, o nascimento dele, possibilita o novo nascimento. Um nascimento vindo do alto, para a minha vida e para a sua vida, que nos leva à eternidade, que responde o anseio do coração que nós temos e carregamos. O que é que vai acontecer comigo depois daqui? Você vai continuar
vivendo a plenitude agora do reino de Deus, eternamente, eternamente. Um grande amigo, pastor Marcão, ele tem uma frase impactante sobre isso. Ele diz assim: a morte morreu de medo ao ver Jesus nascer. Aleluia. A morte morreu de medo ao ver Jesus nascer. Ela foi anulada. Não tem mais direito de bater na nossa porta, porque Jesus nasceu. Esse é o anseio do nosso coração. Nós sabemos que nada do que fazemos de fato satisfaz esse anseio do nosso coração, porque é um anseio da eternidade. O anseio da eternidade. Nicodemos então recebe essa notícia. Você precisa nascer do alto. Você precisa nascer de novo. Você precisa entender quem eu sou. Eu e você precisamos entender o que é que foi inaugurado com esse nascimento. O Deus entrou na minha história e na sua história para anular a morte. Para anular a morte. Ela não existe. Mas além de inaugurar uma vida inalcançada pela morte, o milagre do Natal também traz a impactante notícia do derramar da vida de Jesus. O derramar da vida de Jesus. Nicodemos fica abismado com a resposta de Jesus ao seu anseio. Okay? E é tão interessante que Nicodemos não questiona. Mas eu não te perguntei nada, por que você está respondendo? É porque quando Jesus responde, o coração dele é tomado de... Era isso que eu precisava saber, mas só que como é possível isso? Ele fica abismado, ele não entende essa expressão nascer de novo, ele começa a questionar. Ele questiona como é que isso pode acontecer. Veja, Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos tinha familiaridade com a ideia do batismo por água. Okay? Na cultura. Ele tinha familiaridade com isso. Mas aí Jesus vem agora dizendo que não é suficiente ser batizado por água. Não é isso que traz uma nova vida, um novo nascimento. E Jesus combate isso dizendo que a carne e o que vem da carne só pode gerar carne. Só pode gerar uma natureza pecaminosa. Continua não valendo de nada. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é que é preciso que a vida daquele que estava diante dele, habitasse literalmente nas pessoas, para que então houvesse possibilidade de renovo, de nascimento de novo. O milagre do Natal estava diante daquele homem, mostrando que romper a barreira da morte é algo possível apenas se a vida do que é eterno estiver em nós. Entendeu? Romper a barreira da morte, esse primeiro impacto da anulação da morte, só é possível para Nicodemos, para mim e para você, se a vida do eterno habitar em nós. Se a vida do eterno não habita em nós, nós somos seres pobres, miseráveis, mortais. Por isso o impacto do Natal traz consigo a vida de Jesus Cristo, inaugurada naquele nascimento, mas que, ressurreta após a sua morte, anos depois, passasse então a literalmente habitar nas nossas vidas. A vida daquele que é eterno vive em você que já se rendeu ao Evangelho. Deixa eu falar de novo isso aqui. Às vezes eu queria que a gente tivesse uma veia bem pentecostal, porque não tem como você ouvir isso e você
como se fosse a notícia de que o seu time foi campeão. A vida de Jesus, se você se rendeu ao Evangelho, a vida de Jesus, a vida do Deus eterno, está em você. Amém? A vida de Jesus está em você. A vida de Jesus está em você. A vida que viveu nesse menino que nasceu, que conseguiu ser perfeito, que não teve um pecado sequer, foi tentado e suportou, subiu numa cruz, morreu e ressuscitou. A vida dele está em você. A vida dele está em mim. Esse é o impacto do Natal. O milagre do Natal. Sabe por que é importante você, vou usar uma expressão pentecostal de novo aqui, tomar posse disso na sua vida? Sabe por que é importante? Porque, de acordo com a palavra de Deus, essa vida de Jesus possui características, vou usar uma expressão mais psicologizada, personalidade. A vida de Jesus possui personalidade. Sabe qual é a personalidade da vida de Jesus? De acordo com as Escrituras, vou usar 2 textos. O apóstolo Paulo diz para o seu discípulo Timóteo que a vida de Jesus, o Espírito Santo de Deus que habita em você, que habita em mim, não é um espírito de medo, de covardia, mas é um espírito de poder, é um espírito de amor, é um espírito de equilíbrio. Essa é a vida que você pode viver, que eu posso viver. A vida de Jesus está em mim e em você. A vida de Jesus que está em mim e em você traz consigo como fruto amor, alegria, paz, paciência. Paciência. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. A vida de Jesus está em você. Você não precisa se desesperar, ok? Porque o ano não foi bom economicamente. A vida de Jesus está em você, e a vida de Jesus em você te leva para a eternidade, aponta para o Deus eterno. A vida de Jesus que está em você te dá poder para quando você chegar em casa estressado, você não descontar isso na sua esposa e nos seus filhos, ou no seu esposo e nos seus filhos. A vida de Jesus que está em você te dá poder para quando você for confrontado pelo seu patrão de forma injusta, você orar por ele, você amá-lo. A vida de Jesus está em você e te dá poder para você ser honesto em todas as coisas. A vida de Jesus está em você para você ter paciência. A vida de Jesus está em mim e em você. Esse é o milagre do Natal. Jesus nasceu por causa desse milagre. Essa é a vida que nós temos hoje. Se você se rendeu ao Evangelho. Quero usar uma ilustração que eu li num livro. E que precisa nos impactar aqui. Pense numa lagarta. Pensa aí, nessa lagarta aí. Agora deixa eu fazer uma pergunta maluca. Você já parou em algum momento para tentar imaginar sobre o que as lagartas pensam? Para pensar aí no que as lagartas pensam. Faz esse exercício. Deixa eu contextualizar a vida da lagarta, tá bom? Para você tentar imaginar o que é que ela pensa. A lagarta passa o tempo todo rastejando em pequenos espaços de terra, com seu corpinho todo roliço, né? Sujando de terra. Por vezes ela sobe num galinho aqui, sobe num galinho ali, desce. Essa é a vida da lagarta. Aí um belo dia ela dorme. Ela vai tirar uma soneca. Ela passa um tempo descansando. E quando ela acorda, e ela vai lá se olhar no espelho, né? Lavar o rosto e tudo mais. Ela olha e ela vê isso.
Tenta pensar com a cabeça da lagarta. Imagine uma lagarta que vive a vida toda rastejando, sem muita possibilidade de ir para longe. O espaço dela é muito curto, muito pequeno. E aí um dia ela tira uma soneca, quando acorda e se olha no espelho, ela sabe voar. Já para pensar nisso. Agora deixa eu falar um negócio com vocês aqui. Como discípulos de Jesus, por causa do milagre do nascimento dele, eu e você devemos experimentar exatamente o mesmo assombro quando o Espírito Santo passa a habitar no nosso ser. Assim como a lagarta descobre que agora ela possui uma nova habilidade, e que habilidade diante de quem ela era? De voar. Você precisa se empolgar com a nova vida de Jesus que está habitando em você. Então, meu amigo, minha amiga, para de ficar rastejando. Para de ficar vivendo como aquele que não tem mais poder, ou aquele que não tem poder para fazer algo que não vem de você. A vida de Jesus está em você. A vida de Jesus está em você. Esquece a sua antiga vida. Se você era alguém extremamente nervoso, preocupado, estressado, e você se rendeu ao Evangelho, a vida de Jesus está em você. Você precisa decidir que o poder de Deus age em você agora. Se olhe no espelho. Existe poder sobrenatural de Deus na sua vida. Isso é real. Isso é real. E por último, o milagre do Natal traz sobre nós o impacto de a nossa história ser coparticipante na história do eterno. Esse é um impacto que o Natal deve trazer. O impacto de que nós somos chamados para coparticiparmos da história da redenção. Após mostrar a Nicodemos como acontece o milagre do novo nascimento para a eternidade, anulando a morte, e por ação do Espírito Santo, da vida de Jesus sobre nós, sobre ele, Jesus expõe de maneira clara a intenção de Deus no meio disso tudo. Enviar o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a intenção de Jesus. Mas ele faz isso mostrando que nem todos acolheram e acolheriam e acolherão essa verdade. O milagre do Natal cumpre a profecia de Isaías 9, que diz que a luz, o povo que caminhava em trevas, viu grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Quando Jesus nasce, ele cumpre essa profecia. O povo está andando em trevas, mas agora veio a luz, chegou a luz. Jesus é a luz, mas ele mesmo diz que este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Nós vemos isso todo dia. As pessoas insistem, muitas vezes a nossa carne insiste em não acreditar nisso, porque muitas vezes nós amamos as trevas. Mas Jesus é real, ele vive. Nós temos experimentado da sua presença no nosso meio. Mesmo assim, mesmo as pessoas o rejeitando, por obra do Espírito Santo, a graça salvadora adentra os nossos corações, fazendo com que então, eu e você, em algum momento da sua história e da minha história, nos rendemos ao Evangelho. Não se engane, você não se rendeu ao Evangelho por nenhuma palavra de sabedoria de algum pregador, ou através de alguma música, ou, sei lá, dirigindo e de repente sentiu alguma coisa. Você se rendeu ao Evangelho por obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado.
Louve a Deus porque isso aconteceu na sua história. Agora, saiba que isso aconteceu na sua história. E a partir desse momento, você é coparticipante da história da redenção. Por que é que Deus, quando nós nos rendemos ao Evangelho, Ele então, num ato imediato de rompimento, nos tira dessa presente era má e nos leva para a eternidade? Humanamente falando, seria muito bom se isso acontecesse, né? Sim, sendo bastante egoísta e individualista, seria muito bom. Deus, eu me rendi ao Evangelho, agora me leva. Deus, eu quero viver a eternidade. Para que eu tenho que continuar vivendo nessa presente era má, desses dias maus, vendo pessoas sofrerem, sofrendo? Por que, Deus? Porque Ele quer que eu e você sejamos coparticipantes da história de outras pessoas. Veja só a resposta que Jesus nos dá acerca disso. Quem pratica o mal odeia a luz. Deixa eu voltar aqui. Ali. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas veja aí, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Para quê? Para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Okay? Então é por isso, Deus nos aproxima de sua luz, Deus traz da sua luz a nós, para quê? Para que ao nosso redor as pessoas vejam claramente de onde é que vem isso. A nossa vida, a sua vida deve apontar para Deus. A sua vida deve apontar para Deus. O milagre do Natal nos alcança para que nos tornemos agentes de salvação na vida de outras pessoas. Então, sendo bem prático, não se esqueça da verdadeira luz do Natal. Enquanto estivermos em nossos momentos de família, que eu oro e abençoo cada um de vocês para que vivam esses momentos maravilhosos no dia 24 ou no dia 25, em família. Okay? Onde, na maioria das vezes, nós somos cercados por luzes artificiais, por brilhos artificiais. Não se esqueçam, em nome de Jesus, a luz veio ao mundo, e não é essa luz. A luz veio ao mundo e os homens e a humanidade está a rejeitando. E você, nós precisamos ser os portadores da verdadeira luz, da vida de Jesus Cristo, do Evangelho, para aqueles que estarão à mesa conosco, ceando, comendo, brincando, se divertindo. Porque se essa verdadeira luz não brilhar através da sua, da minha, na vida daqueles que ainda não se renderam ao Evangelho, o que vai acontecer, meu amigo, é que vão precisar de uma quarta-feira de cinza, porque as luzes vão se apagar e o carnaval acabou. E o Natal não é isso. E o Natal não é isso. A vida de Jesus precisa brilhar através da sua vida e da minha vida. Você precisa ter, lembrando de que a vida de Jesus está em você, você precisa então verbalizar isso. Não tenha medo. Faça isso nos momentos de família. Leve o Evangelho, fale do Evangelho, fale da verdadeira luz, sem preocupação de convencimento, porque é o Espírito Santo, é o nascimento do alto que atinge as pessoas. Mas faça isso, não deixe os pisca-piscas apagarem, sem que as pessoas saibam qual é a verdadeira luz que nunca se apagará. Você é o agente de salvação na vida das pessoas. Não sou eu. Não sou eu apenas, não são pastores, não são missionários. Você é, nós somos. Ninguém vai ter acesso aos seus parentes, amigos próximos, família próxima, na noite de Natal, a não ser você. Você precisa levar a notícia de que a morte não tem mais poder, de que ela foi anulada. Você precisa entender que é a vida de Jesus que está em você, que é o Espírito Santo dele que está em você, é uma nova vida. Vocês viram, a personalidade de Jesus é a sua personalidade, é a minha personalidade. Nós somos coparticipantes disso na história. Um mentor, ele pregou aqui há algum tempo atrás, ano passado ou retrasado, pastor Michael Gorin. Ele é um missiólogo
ele diz que o que está separando a primeira vinda de Jesus, ok? O nascimento, o Natal, da eternidade, é missão. O que está separando a primeira vinda de Jesus e a eternidade é missão. Portanto, amigos, se nós não entendemos que nós somos agentes do reino de Deus, e não é agente secreto do reino de Deus, okay? Agente do reino de Deus, não adianta a gente ficar cantando Maranata, vem Senhor Jesus. É esquizofrênico. Só faz sentido nós cantarmos Maranata, vem Senhor Jesus, se nós estivermos vivendo como agentes do reino de Deus, levando da sua salvação para outras pessoas, até que chegue aos confins da terra e Jesus volte. Eu quero concluir trazendo uma só reflexão e possibilidade de prática para as nossas vidas. Como que você tem vivido? Como uma antiga lagarta? Ou como a nova? Como que você tem vivido? Você está aqui no nosso meio, você, em algum momento da sua história, você diz que se rende ao Evangelho, que você crê na morte e na ressurreição de Jesus, justificando o seu pecado, a sua rebelião. Você se rende a isso. Então eu quero te perguntar, como você tem vivido? Porque se você se rendeu a isso, por favor, se olhe no espelho, não veja mais quem você era. Não são as suas personalidades, não são as suas características, não são os seus defeitos. É a personalidade de Jesus, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que agora é vivida em você. Você pode fazer isso. Você deve fazer isso. Eu devo fazer isso. A vida de Jesus está em você. Eu tenho clamado todos os dias para que Deus derrame da sua vida sobre mim, sobre nós. Porque é a única possibilidade. O pastor Francis Chan escreveu um livro chamado Deus Esquecido, e ele defende a tese de que o Espírito Santo tem ficado esquecido do nosso meio, mas o Espírito Santo é a vida que habitou em Jesus e que habita em nós e possibilita a transformação. Não faz sentido fazermos nada se nós não buscarmos a vida de Jesus em nós, o Espírito Santo de Deus em nós, que muda a nossa personalidade para a personalidade de Jesus. Como é que você tem vivido? Não se esqueça disso, a vida daquele que venceu a morte está em você, para trazer um novo estilo de vida, já, agora, hoje. Talvez você me olhe e fale, Pedro, mas você não tem nem noção do que eu estou passando. É verdade, eu não tenho nem noção do que você está passando. Mas o que eu sei é que alguém nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, está vivo. Então eu acredito mais nesse que está vivo do que nos seus problemas, do que nos meus problemas. A estratégia de Satanás é soprar nos nossos ouvidos de que os nossos problemas são inalcançáveis para Deus. Mas preste atenção numa coisa, Jesus está vivo. Nada é maior e mais poderoso do que isso. E Ele não só está vivo, como Ele habita em você. O apóstolo Paulo diz, a vida que eu vivo hoje não é mais minha vida, mas é a vida de Jesus. Você precisa falar isso, eu preciso falar isso, a gente precisa viver isso. Eu quero chamar o pessoal da música aqui, a gente vai orar. E eu confesso que durante toda essa semana, enquanto eu orava, buscava o que Deus queria para nós nessa manhã, o que eu creio que Deus mais falava ao meu coração é, Pedro, vocês precisam entender que o Natal é a história da minha vida vivendo em vocês. Não existe maior problema do que esse. O maior milagre não é a anulação da morte. O maior milagre é a vida de Jesus habitando em mim e em você.
Esse é o maior milagre. Porque nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. E agora nós estamos vivos e vivendo a vida de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que o milagre do Natal venha com poder para impactar o seu coração nessa manhã. Enquanto nós o adoramos, enquanto nós pedimos para que Deus traga mais do teu espírito, da sua vida sobre mim e sobre você. Senhor Jesus, nós chamamos, Senhor, nós chamamos. Deus, obrigado pelo seu amor por nós, Deus. Inexplicável, milagroso, inatingível, inalcançado. Nós não conseguimos alcançá-lo, Deus. Senhor, o Senhor entrou na nossa história de uma forma tão humilde, tão simples, Deus. O Senhor usou aquela mulher, Maria, seu marido José, para cuidar, para criar o pequenino Jesus. A luz que veio ao mundo e os homens rejeitaram. Que foi morto, crucificado, Deus. Porque as pessoas o rejeitavam, mas que com poder, com glória, não mais como um menino frágil, mas como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ressuscitou, rompeu a barreira da morte, anulou a legalidade da morte eternamente, e nos alcança, Deus, e nos alcança hoje, Senhor. Enquanto nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, o Senhor trouxe vida para responder o nosso anseio pela eternidade, vida que está em nós, vida que é derramada sobre nós, vida que é jorrada através de nós para as pessoas ao nosso redor, Deus. Nós queremos sair daqui nessa manhã impactados com o milagre do Natal, Deus. E Pai, eu quero orar para que o Senhor derrame da tua vida, Jesus, da sua história, da sua personalidade, das suas características sobre nós nessa manhã, Deus. Pai, eu sei que existem pessoas no nosso meio, a começar por mim, que Deus, a nossa natureza rebelada é uma natureza cheia de impaciência, cheia de ódio, rancor, de mágoa, de desespero, de ansiedade, de medo, mas que Pai, nessa manhã, traga da sua vida, Jesus, gera em nós amor, paciência, domínio próprio, perseverança, Deus, esperança, paz que excede todo entendimento. Enche-nos com a tua vida, Jesus. Traga cura nessa manhã, Deus. Traga libertação, traga esperança. Creio que esse é o principal desafio para nós nessa manhã. Crermos que a vida de Jesus está em mim e em você. Crermos que a vida de Jesus substitui as nossas características negativas marcadas pela rebelião, pela vida dele. Eu quero orar por pessoas nessa manhã que Deus tem trazido à minha mente durante toda essa semana. Eu orei para que Deus trouxesse nessa manhã aqui aqueles que Ele queria. E eu vou arriscar, porque durante toda a semana eu acho que Deus me falava que viriam pessoas nessa manhã que precisavam receber uma porção dobrada da vida de Jesus, porque já não estavam confiando que o Espírito Santo habita nelas. Se isso tem a ver com a sua vida, se isso tem a ver com a sua vida, se isso tem a ver com a sua vida, eu queria te convidar a vir aqui à frente para a gente orar por você. Se isso tem a ver com a sua vida, eu quero te chamar a vir aqui.